Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, análise muito completa da ESPN a respeito do Bahia, a respeito da partida do triunfo do Bahia, e inclusive aproveitaram para projetar o Bahia nesta temporada, trazendo aqui, inclusive, um pouco da impressão deles sobre o que o Bahia pode fazer na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos trazer também entrevista de que Alexandre falando sobre o Bavi. Para completar, tem destaque para a resenha e números da partida. Isso muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia, e hoje é mais um Plantando Bara, mas antes disso, claro, aqui o cupom Centauro Nike 20 para você aproveitar mais 20% de desconto em produtos da Nike. Na Centauro tá prorrogável, gente, até hoje, pelo visto tá podendo aproveitar, e tá aqui essa opção bem legal, esse da Nike, últimas unidades, já tá com 40% de desconto no site, o valor original tá aí R$ 999,99, e com o cupom mais o desconto do site, você adquire esse da Nike por R$ 479,99, não vacile não. Clica aqui no link, fique ligado no primeiro comentário também na edição do vídeo e corra para garantir essa oferta, e dá para você aproveitar aí também e copiar e colar o link e espalhar para geral aproveitar antes que acabe, beleza? Mas vamos aqui, gente, para o assunto de hoje, e a gente começa trazendo aqui números da partida, com direito a, claro, iniciar pela tabela da Copa do Nordeste. Está aqui, grupo B, Bahia líder, o Bahia assume a liderança, ou reassume a liderança, passou em saldo de gols a equipe do Fortaleza, está aqui com 3 gols de saldo positivo, 3-0 é essencial, e aí o Bahia consegue ter 3 de saldo, Bahia primeiro, 6 pontos, e o Fortaleza em segundo com 6 pontos. Muito importante manter essa vantagem, para ter vantagem nas próximas fases da Copa do Nordeste. Com detalhe, viu? É grupo contra grupo, é assim que tá na primeira fase, mas na segunda fase, o primeiro com o quarto colocado vão disputar aí em jogo único a próxima fase, daí essa importância. Sobre o Bahia, inclusive, vou trazer aqui números da partida, e o Bahia voltou a ser aquele Bahia de regra nessa temporada, tá aqui, o Bahia com 66% de posse de bola contra 34%, e quando a gente vai para finalizações, 25 contra 2, sendo que no gol 8, né, no caso no gol do América de Natal 8, e no gol do Bahia apenas uma finalização. É o Bahia que joga e não deixa o adversário jogar, que produz muito, é um Bahia que foi sim mandante desse jogo. No primeiro tempo o Bahia avassalador, no segundo tempo, depois do 3-0, é natural, puxou o freio de mão, mas é um Bahia que voltou a ser aquele Bahia, tirando aquela impressão negativa que ficou de River e Bahia. Ali foi a exceção, a regra é ser esse Bahia. Parabéns ao Bahia mais uma vez, fez mais uma bela partida, e que assim continue a evoluir. Os números falam por si só. Outra informação que eu trago agora é justamente sobre essa análise de Cássio Cardoso a respeito do que foi esse triunfo do Bahia. Tá aqui, Bahia 3, América 0, Bahia repetiu o jogo de imposição das atuações anteriores na Fonte Nova. Primeiro tempo foi absoluto, abriu 2-0 com 75% de posse de bola e 14 finalizações. No segundo tempo, começou forte, ampliou e depois tirou o pé. Ainda assim, não correu riscos, determinou o ritmo da partida, sob a batuta de Caio Alexandre, uma peça-chave na engrenagem do time. Everton Ribeiro esteve abaixo do seu padrão até aqui no Bahia. Nada que comprometesse o bom desempenho do coletivo. Boa estreia de Arias, que inclusive fez gol. O Bahia se recupera na Copa do Nordeste. A América, em sua primeira visita nova à Fonte Nova, não vinha pegar o Bahia em Salvador desde 2010, amargou a terceira derrota na competição. Tá aí, gente, com destaque que eu trago para a posse de bola e com detalhe. A posse de bola do Bahia é ofensiva, é no campo do adversário, bem interessante essa projeção e esse trabalho que o Rogério Ceni tem feito no nosso tricolor de aço. Sobre isso, vou trazer aqui justamente números destacados pelo SofaScore. E tá aqui, gente, Sport Clube Bahia com seu time em jogos oficiais em 2024, 7 jogos com 6 triunfos, 1 derrota, 85,7% de aproveitamento, 19 gols, 2 gols sofridos, 156 finalizações realizadas, 42 sofridas, 66,1 de média de posse de bola. Tá aí, gente, os números falam por si só. Realmente, por mais que o nível seja baixo, o Bahia não teve anos anteriores esses números, então os números falam por si só, e o Bahia realmente tem produzido muito bem nesse início de temporada. Por falar em produzir bem, vamos trazer esse registro mais do que justo. Tá aqui, gente, o Bahia apostou a recepção dos atletas a Resende, após o Valante completar 100 jogos pelo esquadrão. Vamos ver esse registro aqui, gente, depois da partida, porque é bem interessante. Tá aí, ó. Tá aí, né, gente? Que bacana, mais do que merecido. Parabéns a Resende pelos 100 jogos de muita dedicação, muita entrega, muita evolução, muito profissionalismo, muito comprometimento, muita qualidade.
e a gente fica feliz com esse registro. Rezende é um exemplo típico de meritocracia, um cara que conquistou o seu espaço e está aí colhendo frutos, que ele continua a evoluir. Parabéns a Rezende e que sirva de exemplo para outros jogadores. Outra informação agora é sobre que Alexandre, ele resolveu, inclusive, na zona mista, registra aqui no nosso parceiro também, Yuri Santana, falar a respeito e projetar o Bavi, tá aqui, ó. Temos que entrar ligado, né? Se trata de um clássico, se trata de um jogo muito importante para nós. Temos que viver isso a todo momento, encarar como uma decisão, porque nos traz a liderança se ganhar o jogo, ou também tentar fazer um grande jogo lá. Acho que tentar controlar a partida, tentar dominar as ações, acho que finalizar, agredir o adversário com a posse. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para nós. Entrar ligado é o principal fator para fazer um grande jogo lá. Bacana que o Alexandre tem toda a razão, clássico é clássico, o clássico se vence, claro, podendo jogar bem e vencer melhor ainda, vencendo e convencendo, mas clássico acima de tudo se vence, é jogo geralmente de detalhe, e o Bahia tem que ter realmente esse cuidado, essa compreensão de que exige, acima de tudo, a atenção. Há um atrativo de vencer o Bahia, o atrativo é a parte, mas o Bahia, em razão disto, não pode facilitar e tem que entrar realmente ligado, entendendo que o jogo vai demandar muita atenção e muito capricho. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, é sobre esse trecho aqui da ESPN, repercutindo o triunfo do Bahia, aproveitando para analisar e destacar o Bahia, bem interessante, vamos trazer aqui esse registro, que é bem legal, aproveitando aqui essa carona aqui com a página, o perfil, né, no caso o canal RB Futebol, tá aí, ó. De a gente ver esse Bahia do Rogério sendo agredido, porque isso é pouco comum, até num jogo grande, como foi, por exemplo, contra o Sport, na própria Copa do Nordeste, foi um jogo que lembrou um pouco, em vários momentos, o jogo de hoje, em que o Bahia entupiu o Sport lá atrás e o Sport não conseguia sair. O Sport até buscou o empate, mas depois o Bahia venceu no finalzinho. Mas a hora que a competição afunilar, e, por exemplo, a Copa do Nordeste, e o Bahia puder cruzar com Fortaleza, ou a hora que chegar a Copa do Brasil em confrontos mais pegados, ou o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver como esse time vai reagir ou vai responder a jogos em que ele não vai ser o dominante completo. Intensidade defensiva, proteção à sua área, como isso vai funcionar. Por enquanto, quando o jogo pede que o Bahia se imponha, ele se impõe, com muita qualidade, com bola no pé, com muita movimentação dos seus homens de meio e de ataque, porque joga sem uma referência, envolve adversários, cria chances. Pode resolver os seus jogos um pouco mais tranquilamente, um pouco antes. O Bahia desperdiça muita chance até abrir o placar e construir a vantagem com conforto. Hoje construiu com conforto, mas demorou um pouquinho para abrir. Aproveitar melhor as chances que cria, porque o volume de jogo é grande, vai facilitar esse momento do Bahia, que já é um bom momento. Foi o que aconteceu com o River, né? Que era um Bahia que vai, acabou não conseguindo fazer o seu gol e levou o gol do River Plate, do River do Piauí, e aí acabou perdendo a sua primeira partida com os jogadores titulares na segunda rodada da Copa do Nordeste. A gente já vai chamar o Elton Serra. Antes, colocamos os números de Bahia, a transmissão, para conversar conosco aqui no Sport Center, analisar essa partida. Elton, a gente estava falando se era o Bahia, ou se já é o Bahia que a gente começa a enxergar para a temporada 2024. Quero a tua opinião, mas claro, tem a fragilidade do América do outro lado, que ainda não conseguiu vencer na Copa do Nordeste. É isso, Marcela. Boa noite para você, boa noite, Drake Fury, Gustavo Zupac, fã de esportes. A gente falava no sábado de carnaval, né, Marcela? Estávamos juntos naquele Sport Center e a gente falava sobre aquele jogo do River contra o Bahia, e eu falava, né, o Bahia perdeu um jogo que provavelmente não vai perder nessa temporada, dadas as circunstâncias, né, que acabou sendo aquele jogo, um campo pesado, muito irregular, o Bahia é um time de bola no chão, né, demorou de encontrar o seu jogo e acabou perdendo aquele jogo para o River no Piauí. Com um campo melhor, com a bola no chão, com essa posse, muito mais protagonista do jogo em relação aos seus adversários, pelo menos nesse início de temporada, e não foi diferente contra o América. O Zupac falou muito bem, né? O Bahia, ao longo dessa temporada, tem desperdiçado muitas oportunidades, mas hoje foi um jogo bem diferente, porque o América jogou com duas linhas de quatro, sendo que essa segunda linha, a linha do meio de campo, era com 4 volantes. 2 volantes por dentro e 2 volantes pelos lados, fechando todos os espaços do Bahia. O Bahia sentiu muita dificuldade de infiltração. Foi um time que tentou rodar essa bola para abrir a defesa do América, não conseguiu, só conseguiu fazer o gol pelo alto, né? Com a estreia do Santi Arias. E o segundo gol que a gente está vendo aí na jogada individual do Caio Alexandre, que estava faltando isso um pouco, né? Esse 1 contra 1 ali no corredor central, para abrir essa defesa do América e conseguir fazer o gol. Então o Bahia conseguiu achar, digamos, soluções criativas para um jogo que estava sendo muito difícil. E o terceiro gol já foi uma consequência realmente do cansaço do América e de um time já desorganizado pelas mudanças. O terceiro gol que, inclusive, deu ao Bahia, né, a liderança do grupo no saldo de gols com relação ao Fortaleza. Você falava se esse time já tem a cara do Rogério Ceni. Eu acho que sim, e muito por conta do jogo de hoje. Porque a gente está vendo os melhores momentos de um Bahia com time alternativo. Ok, jogaram Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, mas não é o time ideal na cabeça do Rogério Ceni para
essa temporada. O Bahia tem um jogo no fim de semana contra o Vitória, é um clássico, e o Vitória já tinha poupado os jogadores ontem, né? Jogou contra a Juazeirense pela Copa do Nordeste, acabou sendo derrotado, mas com um time reserva. O Bahia jogou com uma linha defensiva considerada reserva, pelo menos por enquanto. Acho que o Vitor Cuesta será titular em algum momento, mas tem jogado o David Duarte e o Canu como os zagueiros, o Gilberto e o Juba como laterais. Foi uma linha diferente, né? Só o Marcos Felipe como titular. Porque o Caio Alexandre e o Jean Lucas como volantes, o Everton Ribeiro e o Caulinho, e um ataque diferente, né? O Ademir não é titular, e o Tassiano tem sido usado como esse falso 9, lembrando que o Bahia tem o Everaldo e agora tem o Oscar Estupinhan, que acabou de chegar, ficou no banco de reservas, ainda não estreou. É bem provável que o Rogério Ceni migre ou para ter um falso 9 com 2 pontas, não é o que está acontecendo no momento, ou uma referência com 2 pontas, né? O Biel e o Everton Ribeiro, que tem jogado muitas vezes como ponta construtor pelo lado direito. Então, se com o time reserva essas ideias apareceram, imagino que com o time titular isso vai aparecer de uma maneira muito mais acentuada. Sinal de que o Rogério, que na temporada passada disse que a ideia era de um campeonato de sobrevivência, simplificar o jogo, esquecer um pouco a metodologia City e fazer o Bahia permanecer na Série A, ele agora coloca a sua identidade, coloca seu DNA, começa a fazer um Bahia com a cara dele. Pois é, Elton, e aí tem uma coisa também, a gente começa a olhar como a qualidade da equipe mudou, porque é um Rogério Ceni que consegue colocar esse time alternativo com alguns titulares, é verdade, e não perde tanta qualidade assim. A gente conseguiu ver hoje isso, logicamente, também olhando para o adversário e a sua fragilidade. Mas eu queria falar do Caio Alexandre, como ele tem sido importante e se você acha que ele se encaixou já nessa equipe. É um jogador de 24 anos, né? Mas tem muita personalidade. Acho que é um jogador que está cumprindo uma função até um pouco diferente da que cumpria no Fortaleza. Se a gente lembrar o Fortaleza da temporada passada, tinha o Caio Alexandre, mas tinha o Zé Wellison, que é um primeiro volante, um cara mais marcador, fica à frente da defesa. O Caio Alexandre tinha um pouco mais de liberdade para ser um segundo volante e jogar numa faixa um pouco mais à frente, né, do campo. No Bahia ele é quase que o primeiro volante. E muitas vezes joga entre os zagueiros para construir o jogo a partir do campo de defesa, porque nesse conceito do Rogério Ceni de ter a bola o tempo inteiro, ele precisa de jogadores de qualidade também na primeira linha. Então ele coloca o Caio Alexandre para fazer essa função de primeiro volante, se encaixou muito bem, porque quando o Bahia tem um jogador como esse que tem qualidade no passe, nos passes curtos e nos passes longos também, o Bahia ganha muito. Ele já deu 2 assistências nessa temporada e marcou seu primeiro gol, né? Quando o Bahia precisava realmente ter muita gente ali no campo de ataque, porque o América marcava com todos os seus jogadores no campo de defesa, ele fez uma jogada individual e acabou fazendo o gol. Se adaptou rapidamente, assim como os outros também, né? O Everton Ribeiro, o próprio Jean Lucas, os dois já tinham marcado com a camisa do Bahia, o Caio Alexandre ainda não. O Ares, né, que acabou entrando e fez um bom jogo. Quando tá tudo encaixado, né, Marcelo, as coisas tendem a ser mais fáceis. Quando o ambiente está um pouco mais tranquilo, para o trabalho fluir, as coisas tendem a ser mais fáceis. E quando os jogadores têm muita qualidade, aí a facilidade fica muito maior. E o Bahia conseguiu, né, encontrar realmente uma conexão muito rápida desses jogadores. André, e pensando nessa temporada do Bahia, né? Tá aí, né, gente? Uma análise muito interessante, destacando o Bahia, destacando o trabalho de Rogério Ceni, essa construção que ele tem feito desse perfil novo, desse Bahia propositivo, desse Bahia criativo, desse Bahia agressivo. Muito interessante essa análise da ESPN, da bancada da ESPN, desde o começo. Gustavo Zupac, inclusive, fazendo as ressalvas em relação ao que o Bahia precisa melhorar, no sentido de tentar definir o jogo quanto antes. Tem jogos que não vão permitir você perder eventualmente opções ou ali propostas, oportunidades ofensivas, e além disso um pouco mais de cuidado com o resguardo defensivo. Evidentemente o Bahia vai ser um pouco mais exigido em outras partidas em breve, mas também é um processo gradativo de fortalecimento do time. Para completar, um destaque mais do que justo a Caio Alexandre, é um jogador muito bom, já é um jogador estrutural para o Bahia, foi premiado com gol, golaço por sinal, então o Bahia está bem servido, é um jogador realmente chave nessa peça dentre os jogadores, né, nessa engrenagem do treinador Rogério Ceni. É isso, gente. Que bom que a gente é líder agora e que o Bahia continue nessa crescente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60k e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.